13h, hora certa em nome de Jornal O Dia, que está com uma ótima promoção para assinatura anual. Assine o Jornal O Dia e ganhe um voucher de R$ 150 para desfrutar a gastronomia que só o restaurante Maná Prime tem. Faça hoje mesmo sua assinatura pelo telefone 2106-9927. Jornal O Dia, líder de credibilidade há 68 anos. E a Superintendência de Trânsito de Teresina, S-Trans, modificou o trânsito na região da Tabuleta. E isso por conta das obras do novo viaduto no cruzamento da BR com a Avenida Henri Wald de Carvalho. Confira como vai ficar o trânsito por lá. A outra etapa da obra do viaduto na Avenida Barão de Gurgueia, na Tabuleta, é a implantação de uma estrutura. E para isso, o trânsito precisa ser modificado e vai começar a partir deste sábado. Os ônibus devem continuar circulando normalmente, mas os demais veículos que estiverem na Avenida Barão de Gurgueia, sentido centro-sul, devem pegar outras alternativas, como as ruas Hermínio Conde, Riachuelo e Ernesto Batista, ou seguir pela Avenida Getúlio Vargas, sentido Teresina-Timon. Já para quem vai no sentido sul-centro, os veículos vão ser desviados pela rua 13 de Maio e só podem voltar para a Avenida Barão de Gurgueia pelas ruas Ernesto Batista ou Hermínio Conde. Os desvios vão ser realizados por etapas. Segundo a Prefeitura, todas as mudanças podem ficar prontas em 4 meses. E Teresina é a quarta capital brasileira com o maior número de concessões do seguro DPVAT. Na tentativa de diminuir esses dados de violência no trânsito, vai ser lançado o projeto Maio Amarelo. Mais informações quem traz é a nossa repórter Lalesca Setúbal, ela que veste a camisa. Boa tarde, Lalesca, tudo bem? Boa tarde, Lívio. Boa tarde a você que nos assiste. É verdade, eu sou motorista e também pedestre e a gente tem que vestir a camisa do Maio Amarelo, porque é uma campanha mundial e essa campanha começou em 2011, porque os acidentes de trânsito é a maior causa de mortes no Brasil e também no mundo. Eu estou aqui com a Samira Mota, ela é gerente de educação no trânsito da S-Trans e ela que coordena essa campanha do Maio Amarelo. Samira, como é que vai ser essa campanha? Quando é que ela vai começar aqui no Piauí? Bem, na verdade, todo mundo já amarelou, né? Começou maio, nós já estamos com a camisa do Maio Amarelo, já chamando a atenção da população. Mas a nossa abertura oficial será no dia 7 de maio, às 8 horas, na Praça João Luiz Ferreira, onde não só a S-Trans, mas todos os órgãos de trânsito e demais órgãos parceiros que sempre estão trabalhando conosco, como o Cercenat, como a Educação e a Saúde do Estado do município, enfim, várias faculdades. Nós estaremos na praça, chamando a atenção da população, levando o nosso recado e chamando a população para vir junto conosco nessa corrente. Porque hoje a gente precisa muito da população, porque a maioria dos acidentes de trânsito que vem acontecendo é por conta de imprudência. Então, a gente precisa que as pessoas reflitam sobre o seu comportamento no trânsito, que elas realmente se juntem a nós com o bom comportamento, respeitando as leis de trânsito. Não existe segredo. O segredo é você andar corretamente e também andar se prevenindo. Claro, o trânsito é imprevisível, pode acontecer alguma coisa. Por isso, as leis de você andar distante, de você andar na velocidade permitida, porque em qualquer momento você pode precisar reagir a alguma situação e aí você vai ter o tempo suficiente para que não aconteça nada. Então, a gente precisa realmente desse bom comportamento para que tudo flua como a gente objetiva, né? Samira, desde o sinal do semáforo já tem um amarelo lá para chamar a atenção dos motoristas, dos pedestres, todos que participam do trânsito. A campanha também tem esse amarelo de atenção. Por que que todos são envolvidos e todos têm que ter atenção quando sai de casa e fica no trânsito? Olha, esse nome atenção para o trânsito é imprescindível, porque o trânsito demanda toda a atenção. A partir do momento que você sai de casa, pedestre, ciclista, motociclista, motorista, independente da sua posição, você é uma pessoa que está no trânsito. Então, eu tenho que estar atenta a tudo que vem acontecendo. E falando do pedestre, não só atravessando via. Quando você está na calçada, você tem que estar atenta a quem está vindo, quem está voltando, porque acontece várias coisas que às vezes não é nem acidente de trânsito. Você cai no buraco, você pode bater, se tiver no celular, bate a testa no poste, atropela uma outra pessoa lá na caminhada, tem a questão assalto. Então, tem várias coisas que você precisa estar com a sua visibilidade desocupada na questão de outro
qualquer outra coisa e olhando para o que está acontecendo. Quantas vezes já aconteceu do carro perder o controle e invadir a calçada? Se você estiver olhando para o seu celular, você pode ser atropelada porque você realmente não estava atenta. Então, com motorista, com motociclista, com ciclista, é assim. O trânsito demanda atenção total. Não utilize o celular, gente. Deixe para usar o celular quando chegar no destino. Atende o telefone, manda sua mensagem. Ou então, pare no local permitido, se for uma coisa urgente, e faça sua ligação. Mas no trânsito, de jeito nenhum. Nem no semáforo fechado. Trânsito, é preciso que se olhe para frente, para os lados, olhando para o trânsito. Samira, tem alguma ação da campanha desse mês, diferente das campanhas anteriores? Tem alguma ação que chama a atenção e tudo? Olha, a gente sempre procura, a gente tem que fazer ações que chamam a atenção da população. Mas a gente, esse ano, vai para os hospitais, onde recebe os pacientes que são acidentados de trânsito. Por exemplo, nós iremos no HUT, conversar com pacientes, conversar com os familiares daqueles pacientes. Por quê? Eles têm sorte de estar vivos, que a maioria é de moto, entendeu? A realidade da gente é isso, o nosso grupo de risco maior é motociclista. Então, nós vamos até eles dizer a sorte que eles têm de estar vivos, de poder fazer um tratamento e voltar a estar lá, né, entre os seus entes queridos, e o que ele precisa fazer para não estar mais na posição de paciente por acidente de trânsito. E com os familiares, porque muitas vezes o familiar também pega, por exemplo, um filho menor de idade. Meu filho vai ali comprar uma coisinha bem aqui, vai na moto. Ele não sabe o perigo que ele está colocando a vida do filho dele. Então, a gente precisa realmente ter essa conversa com quem realmente está se acidentando, para que ainda tem tempo de aprender, né? Porque tem gente que morreu, infelizmente não tem mais jeito. Então, para as pessoas que tiveram um acidente que não foi tão grave, que conseguiram se reabilitar, que estão de novo aí transitando, que eles tenham uma postura diferenciada. Nós iremos em faculdades. Por quê? Porque a nossa idade que mais se acidenta é de 18 a 45 anos. Então, a faculdade ela pega bem essa idade, que é a idade produtiva. Nós iremos fazer ciclos de palestras, conversar, roda de conversas. Então, nós estamos realmente indo onde o povo está, onde as nossas pessoas que a gente vê no nosso relatório de vida no trânsito estão se acidentando, a idade. O sexo é o masculino, ao contrário do que se diz que a mulher, o volante é o perigo constante, não é. Né? O homem que está se acidentando e morrendo mais. Então, a gente precisa focar nos números que a gente recebe para a gente poder fazer a diferença e conseguir diminuir. E o grupo de risco motociclista é o nosso foco maior, porque é quem mais morre, mais se acidenta. Faremos também blitz com o intuito de parar os motociclistas, conversar e, se for necessário, fiscalizar de alguma forma, porque às vezes também tem uns abusos que não tem como deixar passar. A gente precisa fazer com que as pessoas se conscientizem e protejam a sua vida, né? Muito obrigada, Samira. Tenha uma ótima tarde. Então, a campanha Maio Amarelo vai começar aqui no Piauí no dia 7 de maio, com abertura lá na Praça João Luiz, no centro de Teresina. Trânsito é atenção, trânsito é vida. Tem que tomar cuidado. Volto com você, Lívio. Ok, Lalesca, muito obrigado pela sua participação, a nossa repórter que veste a camisa. Um grande fim de semana para você. E a partir de agora já estou recebendo aqui em nossos estúdios nosso repórter Eliezer Rodrigues. É com ele que nós vamos conversar sobre política. Eliezer, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Lívio, boa tarde aos telespectadores que acompanham a nossa programação. Eliezer, nós preparamos aqui umas cartelinhas para explicar para o pessoal de casa como vai ficar a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí após a confirmação dos nomes dos deputados que vão integrar o secretariado, não é isso? É verdade, 4 deputados estaduais foram convocados pelo governador Wellington Dias para assumir função de secretário de Estado. É importante dizer, Lívio, que é uma convocação um pouco inesperada. Não é? O governador iniciou o ano com a proposta de reforma administrativa que tem como objetivo economizar pelo menos 300 milhões de reais nos gastos do Poder Executivo Estadual. Gastos com despesas de pessoal, de manutenção, de transporte, enfim, de tudo aquilo que envolve o funcionamento da máquina pública, né? A convocação de suplentes para a Assembleia Legislativa, ela vai na contramão dessa proposta, representa gasto. São mais parlamentares que precisam ser mantidos com o dinheiro público. O parlamentar que sai continua com a estrutura de gabinete. O parlamentar que entra precisa de algum subsídio para se manter
como parlamentar e como político também. Eliezer, vamos lembrar aqui, na nossa primeira edição do Jornal Dia News, quais foram os deputados que foram chamados. Vou pedir para o Jonas soltar a primeira cartelinha, que nós vamos justamente confirmar os nomes que foram apresentados ontem. Primeiro nome, Janaína Marques, do PTB, que vai para a Secretaria da Infraestrutura. Nós temos Pablo Santos, do MDB, que vai para a Fundação Hospitalar. Eliezer, vamos apenas destacar que Pablo Santos vai assumir um cargo que deveria ser extinto, não é isso? Exatamente. Dentro da proposta de reforma administrativa aprovada pela Assembleia estava a extinção da Fundação Hospitalar, que acumula a administração de hospitais importantes. No ano passado, esteve com a administração do HGV, do Natan Portela, do Lucídio Portela, grandes hospitais, e, enfim, deveria ter sido essa atribuição repassada, por exemplo, para a Secretaria de Saúde, mas não foi o que aconteceu. Também vou pedir para o Jonas retomar aqui a primeira cartela, porque a gente vai continuar a leitura, porque o terceiro nome que foi convocado para assumir uma secretaria foi do deputado Santana, não é isso, que do MDB, que está indo para onde, Eliezer? Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania. Ele já tinha assumido essa pasta anteriormente, teve que sair por força da lei eleitoral para se recandidatar a deputado, foi vitorioso. A secretária interina da SAS, que foi a sua própria esposa, a ex-deputada Ana Paula. Então, Zé Santana retorna à missão da assistência social e que tem como atribuição, por exemplo, a administração do SEN, né? Aquela casa que recebe os menores que foram apreendidos por terem descumprido e cometido algum tipo de ilegalidade. O último deputado que foi convocado trata-se de Wilson Brandão, não é isso? Wilson Brandão, que é conhecido, Livro, lá na Assembleia como regimentalista. Até então estava como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, dando andamento aos trabalhos na CCJ, a comissão considerada mais importante, porque aprecia todos os projetos que chegam à casa. Projetos de lei, requerimentos, votos de pesar, votos de louvor, enfim. Tudo. Depois da CCJ que vem a comissão técnica específica do assunto, né? Isso deve provocar mudanças na Assembleia Legislativa. Então o deputado agora assume a Secretaria de Mineração, que estava com Luiz Coelho, né? Luiz Coelho, esposo da ex-deputada Lisier Coelho, que por alguma situação não conseguiu se reeleger lá para a Assembleia Legislativa. Jonas, chama aí a nossa segunda cartelinha, porque a partir de agora nós vamos saber quem que vai assumir o posto deixado por esses 4 deputados estaduais lá na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Já está no ponto, Jonas, a gente já pode começar o nosso comentário. No novo secretariado, os suplentes convocados são Varton Lacerda, do PT, Ziza Carvalho, do PT, Francisco Magalhães, do PT e Belê Medeiros, do Partido Progressista. Eliezer. Primeiro, um peso aí na bancada do Partido dos Trabalhadores, que já tinha 5 e agora tem mais 3 deputados ali tomando assento na casa. Varton Lacerda, esposo da prefeita de Altos, Patrícia Leal, também do Partido dos Trabalhadores, e é presidente do Altos Futebol Clube. Sim. Ou seja, a bandeira do esporte deve ganhar força no parlamento estadual. E o deputado agora, que deve ser convocado, Varton Lacerda, já deve chegar com um projeto de reestruturação do estádio Albertão, né? Aquela praça esportiva, ela pode agora ganhar investimentos, aí dependendo da força política, de argumentação, a sua força, a sua influência do deputado Varton Lacerda. Próximo nome que assume, como nós vimos aqui na cartela? Próximo nome fica com Ziza Carvalho. Nome conhecido do Partido dos Trabalhadores, já esteve na Defesa Civil, não é isso, Eliezer? E na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, né? Ele cuidou dessa parte aí de abastecimento, do acompanhamento que é feito às fontes naturais de água do estado do Piauí, a situação de seca no semiárido. Então, o deputado Ziza Carvalho, que também é herdeiro político do ex-deputado Biraci Carvalho, ele já teve essa atuação, tanto como deputado e agora como secretário de Estado. Mais um petista também convocado, estamos falando de Francisco Magalhães, nome tradicional do partido. Deputado Magalhães retornando à Assembleia Legislativa do Piauí, um homem dos embates, um homem que consegue defender as bandeiras do Partido dos Trabalhadores, que tem a sua atuação forte, que nas últimas eleições não tem conseguido uma votação expressiva a ponto de lhe garantir uma cadeira efetiva titular no parlamento, mas mais uma vez, após aí um remanejamento, ele consegue uma vaga como suplente na Assembleia. Belê Medeiros, PP. Belê Medeiros, do Progressistas, aí uma representante da cidade de Picos, especialmente também com a bandeira do segmento evangélico, né? Evangélica, uma pessoa ativa nas igrejas
Evangélicas da cidade de Picos. Ela tem essa mensagem, né, bastante solidária e harmônica na Assembleia, uma pessoa muito equilibrada, participativa, que agora, mais uma vez, né, o último mandato também ela esteve como suplente. Agora, ela deve retornar como suplente, Lívio, mas nós precisamos abrir um parêntese aqui. Abra. Vai depender de uma novidade que foi declarada na manhã de hoje pelo senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas. Ele disse que o deputado Júlio Arcoverde pode retornar à Assembleia Legislativa. O deputado que se licenciou para ocupar a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Teresina, aí por um convite do prefeito Firmino Filho, ele deve retornar. O suplente que assumiu no seu lugar, o deputado Bessa Filho, lá da cidade de Oeiras, ali tem uma influência mais forte lá, o deputado ele deve permanecer como o primeiro suplente e isso pode impedir que Belê Medeiros ocupe uma vaga na Assembleia Legislativa. Nós precisamos ver como isso vai ser finalizado. Tarefa para o nosso repórter Eliezer Rodrigues para a próxima semana, viu, Eliezer? Vamos descobrir como vai ficar essa composição do PP na Assembleia Legislativa. Vou pedir para o Jonas também soltar nossa terceira cartela, porque nós fizemos um levantamento para que você de casa possa entender como estava a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí antes da nomeação dos secretários. A LEP era composta por 31 deputados, sendo 30 efetivos e um suplente. O MDB, partido do presidente Temístocles Filho, tinha 6 deputados. O Partido dos Trabalhadores tinha 5 deputados. O PP, 5 deputados também. A oposição ao governador Wellington Dias possui apenas 4 deputados estaduais. Eliezer. O governador Wellington Dias aí, ele demonstra a sua força, o seu poder de articulação política e mantém a sua governabilidade. A gente sabe que muitos atos do chefe do executivo dependem da aprovação do legislativo. O governador Wellington Dias continuou com ampla maioria, vai poder até passear com suas propostas e decisões na Assembleia e ele confirmou aí através tanto dos deputados que foram eleitos como convocados que ele continua com a sua força política preservada. Vamos pedir para o Jonas soltar nossa quarta cartela, porque agora você de casa vai entender como fica efetivamente a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Nós ficaremos com 35 deputados, sendo 30 efetivos e 5 suplentes. O Partido dos Trabalhadores, que é o partido do governador Wellington Dias, passa a ter o número expressivo de 8 deputados. O PP, 5 deputados, MDB, que era a maior bancada, passa a ter 4 deputados e a oposição continua intacta em 4 deputados. Quase um quarto dos parlamentares é do mesmo partido do governador Wellington Dias. Exatamente, é uma força muito grande e a oposição, por outro lado, continua muito tímida. Nós falamos aqui de 4 parlamentares que se declaram como de oposição, mas ainda temos o caso da deputada Lucy Soares, que se apresenta com um comportamento independente, uma parlamentar de atitudes próprias, que muitas vezes não segue exatamente o seu próprio partido na Assembleia. Tem decisões que parecem como uma parlamentar de oposição. Nós lembramos aqui que, por exemplo, na votação da reforma administrativa, apesar de ter votado favoravelmente a proposta enviada pelo governador, mas a deputada fez um longo discurso logo após a aprovação de críticas. Um discurso criticando vários pontos da reforma apresentada pelo governador Wellington Dias. Então, nós podemos ver que a oposição ela continua reduzida e que isso, de certa forma, não vai representar aí nenhum ganho para a bancada de oposição na Assembleia. Apenas relembrando a vocês de casa que Lucy Soares, como disse nosso repórter Eliezer, é a esposa de Firmino Filho. Mesmo sendo do Partido Progressistas, um partido declaradamente da base do governador Wellington Dias, ela busca ter esta independência, talvez também para não se distanciar tanto do seio político que ela possui em casa. É verdade, até porque, pelo menos em questões políticas, Firmino Filho, seu marido, é totalmente contrário ao Wellington Dias, a PT e PSDB, a nível nacional e local também, um duelo constante. Não se cheiram. Eliezer, só para não deixar passar em branco, é uma informação que nós gostamos de destacar aqui, nós temos Pablo Santos confirmado na Fundação Hospitalar e também temos um gestor confirmado para a ZPE, Zona de Processamento de Exportações, lá em Parnaíba. 2 pastas que deveriam ter sido extintas na reforma administrativa do governador. Infelizmente não foram extintas e aquela economia tímida que começava a surgir pelos efeitos da reforma administrativa que reduziu cargos e nomeações, pode ser comprometida. Essa economia pode não ser tão grande. Nós vamos esperar os levantamentos, a publicação de dados oficiais para medir
até que ponto essa reforma agora vai ter efeito, porque no começo do ano não havia sequer previsão para a convocação de suplentes e 4 agora já estão convocados e esse número pode aumentar. Muito bem, Eliezer. Você também conversou com um petista aqui hoje, nesta sexta-feira, e ele deu a opinião dele acerca desse novo secretariado, não é isso? Deu a sua opinião o vereador Deolindo Moura, que faz oposição ao prefeito e também caminha junto com o governador Wellington Dias. Ele esteve presente na vistoria que foi feita pela S-Trans ao transporte público no que diz respeito à acessibilidade hoje no terminal do Parque Piauí, na zona sul da cidade. E lá nós conversamos exatamente sobre isso, Lívio. Qual a avaliação do vereador Deolindo Moura em relação aos secretários que foram nomeados ontem pelo governador Wellington Dias? Vamos conferir. Eu acho que foi de forma muito positiva. Como eu sempre coloquei, o governador Wellington Dias, ele é o responsável por montar a sua equipe de governo. Ele foi eleito pela população. E nesse sentido, eu acho que valeu a paciência dos líderes políticos, valeu os entendimentos que foram feitos e o governador definiu a sua equipe. Eu acho que isso é o mais importante para que o nosso estado continue com o seu desenvolvimento, com o seu progresso e essa política que vem sendo estabelecida pelo governador Wellington Dias de trabalhar justamente isso aqui, inclusive, as pessoas continue vigorando em nossa cidade, continue vigorando em nosso estado. Então, eu acho que foi sábias escolhas, né? Vi nomes competentíssimos ali para continuar um trabalho ou mesmo para iniciar o desenvolvimento de um trabalho. Nesse sentido, foi importante todas as escolhas feitas pelo governador Wellington Dias. Ele sabe mais do que ninguém no seu 4º mandato, na sua experiência, é isso. Ele sabe mais do que ninguém. É verdade. Palavras do vereador. É isso aí. Eliezer, eu também só queria destacar um pouco da fala dele, porque realmente ele deixou muito claro que o PT está satisfeito. Com 8 deputados na Assembleia, uma Assembleia que tem um contexto de 35 deputados, tem que estar satisfeito mesmo. Com certeza, totalmente contemplado o Partido dos Trabalhadores. Eliezer, muito obrigado pela sua participação, excelente fim de semana para você, até segunda. Para você e para todos também um ótimo final de semana e até a próxima oportunidade. Até a próxima, Eliezer, muito obrigado mais uma vez, boa tarde. E você de casa está na Udia TV, canal 23.1. Na volta do nosso intervalo, você vai conferir a Zeno Rádio, ao vivo aqui na tela do seu canal 23.1. E mais, uma idosa foi morta com um tiro no peito no município de São Pedro do Piauí. Os detalhes, logo após o nosso intervalo comercial.